Bom, no programa de hoje vamos tratar de vários assuntos aí. Temos a audiência que vai debater os 10 anos do plano de amortização da Rio Preto Prev. Vamos falar também do movimento grevista na Famerp e também dar início aí à programação do aniversário de 171 anos de Rio Preto. Mas para começar o programa nós vamos falar da audiência pública que será realizada nesta quinta-feira, dia 16, aqui na Câmara Municipal, para debater a Rio Preto Prev, né? A audiência foi convocada pela Comissão Permanente de Defesa da Cidadania, em alusão aos 10 anos do plano de amortização do déficit atuarial, esse plano que foi criado pela Lei Complementar 396 de 2013. E para falar dessa audiência, eu recebo aqui o conselheiro da Rio Preto Prev, o Carlos Henrique de Oliveira, ele que representa os servidores no conselho e será um dos debatedores ou um dos palestrantes dessa audiência. Carlos, obrigado. Para a gente começar, o que é o plano de amortização da Rio Preto Prev, que aí estamos completando 10 anos. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, a Rio Preto Prev, por conta de uma gestão negligenciosa, ela acumulou um déficit de futuro, né? Ou seja, quem vai se aposentar ou quem vai receber aposentadoria e pensão no futuro tem, né, pela frente a possibilidade de não receber, na medida em que existe um valor projetado que está descoberto. Além da nossa contribuição normal, o servidor público atualmente paga mensalmente 14% de tudo que ele recebe e a prefeitura 25% dessa parte que também é do servidor, que tem como parâmetro a folha de pagamento dos ativos, né, é insuficiente. E por conta disso, né, para que tenha condição no futuro de se pagar aposentadoria e pensão, foi criado em 2013, por exigência do Ministério da Previdência, à época, um plano de amortização. Ou seja, além dessas contribuições com os percentuais que eu acabei de falar, a Prefeitura está obrigada a anualmente repassar uma determinada alíquota que ela é variável. Por exemplo, atualmente a alíquota é de 27,5% da folha. Isso que eu ia falar, 2023, 27,5% da folha, isso uma vez por ano. Uma vez por ano, né? E aí, esse recurso, né, ele tem que ser suficiente para acabar com o déficit, né? A ideia é essa. O plano de amortização, ele significa isso, né? A prefeitura faz aportes financeiros de forma a amortizar o déficit. Só que o que nós estamos vendo? Em 2013, o déficit, em números redondos, era 1 bilhão e 300 milhões de reais. Aí criou-se, como você mesmo disse, pela Lei Complementar 396, criou-se esse plano, né? E agora, completado 10 anos, 2023, nós vamos completar 10 anos da aprovação dessa lei, o déficit cresceu para 2,5 bilhão. Não é? Ou seja, não está amortizando, está acelerando o déficit atuarial. Mas vamos lá, só para constar aqui, 2023 essa alíquota seria 27,5%, 2024 27,71%, 2025 27,92%, 2026 28,13% e assim por diante, vai crescendo até chegar aos 30% a partir de 2035. Quando esse plano de amortização foi idealizado, bolado, elaborado, enfim, ele já não previa o fim do déficit? Porque se tem o plano, é para acabar com o déficit. Como ele está crescendo? Não, mas é exatamente essa a grande questão que precisa ser respondida, não é? Veja que no plano original,
na Lei Complementar 396, hoje, por exemplo, a alíquota de contribuição da prefeitura seria de 40%. O que aconteceu? Ao longo do tempo, esse plano original foi alterado, foi alterado de forma a reduzir as alíquotas, né? Então, muito provavelmente, o grande problema está aí, né? Foi projetado para que houvesse uma determinada contribuição e essa contribuição projetada não está acontecendo. Ela acontece num valor menor. Pois é, pela lei original que foi revogada, né, pela regra... Hoje a gente está falando da 396 10 anos, mas ela foi alterada pela 628, é isso? Isso. Que instituiu as novas alíquotas. Pela lei original, pelo texto original da 396, hoje a prefeitura teria que estar fazendo um aporte de 40% da folha dos ativos. Você acha que é isso, então, esse motivo? Esse é um dos motivos, né? Ou seja, a resistência da administração pública em fazer o aporte que foi combinado. Porque, veja, essa lei não caiu do céu, né? Ela foi uma proposta do Executivo que veio para essa Casa de Leis e os vereadores aprovaram, né? Aliás, quase unanimemente, né? Então, quando você tem um projeto e esse projeto vira uma lei, deveria ser cumprido. Porém, foi alterado, como já disse, na perspectiva de se reduzir o aporte financeiro da prefeitura. Ô Carlos, e esses aportes, eles têm sido feitos em, vamos dizer, em cash, em dinheiro mesmo? Porque eu lembro que há um tempo atrás teve um debate, está fazendo o aporte, mas em imóveis. Como é que está essa questão? Olha, uma boa parcela, veja, a prefeitura, ela aportou até hoje, dentro do plano, quase 500 milhões de reais, né? Sendo que desses 500 milhões de reais, uma boa parcela dele é referente a imóveis que foram transferidos. Agora veja, a Rio Preto Prev não é uma imobiliária, não é? Esse aporte em imóveis, na verdade, eles existem, estão lá parados, né? Mas não tem a liquidez necessária. Por outro lado, também, desses 500 milhões de reais que foram aportados, 278 dizem respeito à contribuição dos servidores que ingressaram na prefeitura antes da criação da Rio Preto Prev e, portanto, eles contribuíam com o IPESP, não é? Em 98, com a emenda constitucional número 20, foi cessado esse convênio. E esses recursos que estavam no IPESP, eles foram, né, a prefeitura entrou na justiça e a justiça determinou que o IPESP, como o IPESP não vai pagar aposentadoria nem pensão, que esses recursos fossem transferidos para a Rio Preto Prev. Então, 268 milhões, quase 270 milhões, dizem respeito não ao caixa da prefeitura, mas aquilo que o servidor público que ingressou antes de 2001, antes da criação da Rio Preto Prev, pagou de contribuição previdenciária. Isso daí vai dar mais de 50%. Em realidade, a prefeitura, nesses 10 anos, ela aportou talvez um pouco mais de 260 milhões de reais. Isso, né? Incluindo os imóveis. Incluindo imóveis. Né? E veja, aí você começa a desvendar o motivo de um plano de amortização que começa com 1 bilhão e 300, e esse plano foi dito à época, esse plano precisa ser aprovado porque a gente precisa diminuir o déficit. O plano é aprovado e hoje, na verdade, você tem um crescimento
né, de 1,3 bi para 2,5 bi. Esses números que você passa do déficit, eles são reconhecidos pela Rio Preto Prev? Porque Sim. sempre que eu converso com o superintendente, o secretário Jair Moretti, ele fala não é bem assim, ele é muito superestimado. E por fim, ele também sempre diz, em último caso, se acabar o dinheiro, a prefeitura vai ser obrigada a pagar. O que o Conselho diz disso? Não, ó, em primeiro lugar, esses dados, né, eles são da avaliação atuarial, né, que por determinação legal é feita anualmente. Então, a gente busca essas informações na avaliação atuarial, né? E, evidentemente, que estamos atualizando para dezembro de 2022 o valor do déficit de 2013, né? Porque não, aí seria desonesto da nossa parte pegar o déficit que foi registrado em 2013 e compará-lo com o déficit de agora de 2023. Então, esses dois valores eles estão atualizados para dezembro de 2022, né? E são, portanto, oficiais. Agora, veja, o que acontece nessa gestão previdenciária, não é? Quando se trata de discutir o déficit, eles falam assim, não, isso é fictício, está tudo sob controle, não tem problema, o prefeito, se não tiver dinheiro, lá na frente o prefeito paga, né? E agora, por exemplo, quando a gente está discutindo, né, dentro do Conselho, a reforma da Previdência, a administração, a gestão previdenciária fala assim, olha, precisa aumentar a idade mínima, precisa fazer essa reforma, precisa cortar a pensão por morte, porque o déficit está crescendo, porque tem um rombo aí que precisa ser equacionado. Então, é um comportamento, né, bastante difícil de ser enfrentado, porque em determinados momentos está tudo sob controle, a vida segue, o céu está azul, e em outros momentos, como agora, que está na pauta da discussão a reforma da Previdência, ou seja, aumentar o tempo, né, a idade mínima, portanto, você trabalhar mais tempo, né, eles dizem que tem problemas. Dizem que tem problemas, né, que tem um déficit, que o servidor não contribuiu no passado, o que não é verdade, né, nós contribuímos, né, assim, né, para a gente falar, né, já que você tocou no assunto da reforma, para a gente falar aqui um pouquinho da reforma sobre o que está acontecendo. Olha só. Antes de você falar, só uma dúvida. Outro dia até saiu uma nota no Diário, se eu não me engano, falando que o Conselho já tinha aprovado, tinha aceitado, depois o próprio Moretti escreveu uma carta, desmentiu. Como é que está essa discussão internamente? Ela acontece, né, dentro do Conselho. Nós já tivemos 2 reuniões para discutir tanto a motivação, né, da reforma, quanto as suas regras, as novas regras. E devemos ter mais uma, pelo menos mais uma reunião para jogar luz nesse tema, né? Então, ela não se encerrou dentro do Conselho, né? Agora, sim, é interessante para que todos entendam, né, o que está acontecendo. Eu uso uma figura de linguagem, eu uso um exemplo figurativo, que é o seguinte: você compra um imóvel, compra uma casa, e você faz um contrato. O dono da casa fala, olha, eu quero 100 mil reais, você me paga em 10 anos, né? Então, você assina esse contrato, começa a pagar. Está chegando os 10 anos, está chegando os 100 mil reais, o dono da casa vai até você e fala, ó, veja bem, está difícil a vida, é o seguinte, agora nós vamos fazer um outro contrato, você vai me pagar mais 20 mil durante 2 anos. Eu pergunto, isso é honesto? Isso não é honesto. Isso não existe no mundo. É isso que estão querendo fazer com os servidores municipais. Quando eu ingressei na prefeitura, foi feito um contrato. Esse contrato dizia que
eu me aposentaria com 60 anos de idade, no caso sendo homem, 35 de contribuição e 15 anos no serviço público. Na verdade, era 10, depois a emenda 47 subiu para 15. Foi feito um contrato. O que a administração está fazendo? Ela está rasgando esse contrato e falando assim, não, agora você vai trabalhar mais. E, Alexandre, olha só, eu não me canso de falar isso. Servidor público municipal paga 14% do que ele ganha. 14% ao mês, se você considerar o ano, ele trabalha 2 meses só para pagar a Rio Preto Prev. Enfim, você dentro do ano trabalha 2 meses, pega esse dinheiro e leva para Rio Preto Prev para você pagar a sua aposentadoria. Não é justo mais do que isso. Evidente, eles não estão falando em aumentar a alíquota, eles estão falando em aumentar o tempo que essa alíquota vai ser descontada de você. Né? Então, na nossa compreensão, o que seria honesto por parte da gestão? Seria eles dizerem assim, olha, vocês que ingressaram no serviço público, vocês têm um contrato e nós vamos respeitar esse contrato. Vocês vão se aposentar com 60 anos, com 35 de contribuição. Agora, quem for entrar posterior à reforma, aí ele terá novas regras. E isso é honesto, porque você entra sabendo que você vai trabalhar tanto, que você vai ter que contribuir com tanto durante um determinado período. Isso uma expectativa, né, que você tem de vida, até um planejamento de vida, né? O que é racional para absolutamente todos, a gente está reivindicando para nós, né? O contrato que nós ingressamos, nós queremos que seja cumprido. Para o futuro, bom, você faz um outro contrato. A pessoa, o cidadão, quer ingressar no serviço público, ele vai ingressar sabendo das regras, porque não dá, é inaceitável. Nós estamos, eu vou falar do meu caso agora, né? Eu estou para me aposentar. Ou seja, eu estou próximo dos 45 minutos do segundo tempo. Imagina um jogo de futebol onde o juiz, faltando 2, 3 minutos para acabar o jogo, ele chega e fala, ó, pessoal, agora nós vamos mudar a regra, tá? O goleiro não pode mais pegar com a mão. Isso não existe em lugar nenhum, mas é o que está pautado hoje para os servidores públicos municipais. E importante, o mais importante de tudo, olha só, nós fizemos no ano passado um debate aqui nesta Casa de Leis sobre os 20 anos da Rio Preto Prev. Foi em janeiro do ano passado, né? Na ocasião, o superintendente da Rio Preto Prev veio a público, isso tem vídeo gravado, né? Veio a público para dizer, olha, o Ministério da Previdência está dizendo que, se tem déficit, é obrigado a fazer a reforma da Previdência. Não é verdade, né? E é triste, é muito triste quando uma gestão previdenciária ela tenta impor algo, né, nocivo aos trabalhadores, contando uma mentira, né? A reforma da Previdência, ela foi, de acordo com o que foi aprovado pela emenda 103 em 2019, ela foi facultada aos estados e aos municípios. Ela foi obrigatória para os servidores federais. Mas para o restante, ela foi facultada. É isso que eu ia te perguntar. Não é vinculante. A administração não seria obrigada, eles falam de perder certificado se não fizer a... Veja bem, ó, o que é obrigatório pela emenda constitucional 113 de 2019? 14% de contribuição, o que nós já fazemos. E criar a previdência complementar, que já foi criada também, né? Então, aquilo que era obrigatório, nós não nos opomos, né? O Conselho aprovou, nós fizemos a discussão
da minuta do projeto de lei da Previdência Complementar, evidentemente na perspectiva de ajudar. Agora, e fizemos isso porque era obrigatório. Agora, na atualidade, não existe obrigação para que se faça essa reforma. Não existe obrigação, não existe motivação, né? Porque eu insisto, em determinados momentos está tudo bem, o déficit vai ser coberto. Em outros momentos, como esse, que está em pauta a reforma da Previdência, veja bem, né? Precisamos fazer a reforma, precisa aumentar o tempo, né, a idade mínima dos servidores, né, cobrir o rombo para, né, que a Rio Preto Prev possa existir. Perfeito, gente. Está então o Carlos Henrique de Oliveira, conselheiro representante dos servidores na Rio Preto Prev, falando aí dos temas que vão estar em pauta nessa audiência pública desta quinta-feira, dia 16, sobre os 10 anos do plano de amortização da Rio Preto Prev. Para a gente encerrar, Carlos, rapidinho, quem que vai participar além de você? Vão ter outros debatedores externos, independentes? Como é que é? Veja, eu vou Você está participar. vindo como convidado, né? Exatamente, eu participo como convidado. Acredito que outros conselheiros também, em particular a conselheira que representa os servidores inativos, servidores aposentados, deve estar presente. E, evidente, eu acredito que foi convidado, né, o superintendente Jair Moretti e outros gestores. Perfeito, gente. Lembrando, então, a audiência nesta quinta-feira, dia 16, às 7 horas da noite, aqui na Câmara Municipal. Vai ter transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara, mas é interessante todos os servidores que são os interessados, né, participarem aí presencialmente. Carlos, obrigado, viu? Valeu, eu que agradeço. Um forte abraço a você e a toda a sua equipe.